Então, muito boa noite, pessoal. Todos bem-vindos a mais um ConvetCast. E hoje vou fazer aqui a introdução, depois o Saulo vai passar os recados dele. Inicialmente, para a gente fazer aqui um aquecimento para o que vem depois, tenho algumas palavras aqui para vocês, principalmente quem está agora em pós-edital ou em pré-edital e precisa se motivar. Precisa, muitas vezes, tirar energia de algum lugar para continuar nessa jornada, continuar com fôlego para aguentar essa maratona, né? Então, o que é o meu recado para vocês? Essa é uma frase de um famoso escritor que ele fala que crianças fazem o que querem e adultos fazem o que é preciso. O que a gente precisa extrair aqui, que é importante, né, para quem está estudando e para concurso público, está se preparando para essa, vamos dizer assim, um período de abrir mão de prazeres, de estar com a família, estar com os amigos, pensando em um futuro melhor, pensando em uma tranquilidade e, por que não, pensando até em cuidar dessa família que às vezes a gente vai abrir mão nesse período. Então, a gente precisa gastar energia com aquilo que não dá um prazer imediato. Por isso que os adultos fazem o que é preciso, e isso diferencia. É nesse momento que diferencia as pessoas que vão ser aprovadas das que não vão ser aprovadas. Então, em resumo, trocar um prazer momentâneo, um prazer de assistir uma série, um prazer de, sei lá, um happy hour alongado, aquilo que a gente mais gosta para estudar, para ficar focado e muitas vezes aí abrir mão, como eu falei, de estar na convivência de amigos, de familiares que não vão entender esse momento. Então, faz parte. Eu passei por isso, o Saulo já passou por isso. Então, muitas vezes a família não vai entender, as pessoas vão te chamar, primeiro vão chamar de maluco, tu só quer estudar, a gente está aqui fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, estou aqui no pagode, tu não veio para estudar. Depois, cada vez vão se afastando, mas não vai ser para sempre, tá? É momentâneo, né? Existe aquela máxima dos concurseiros que o esforço é temporário, o cargo é para sempre. Então, isso que a gente precisa entender, que o esforço, ele é uma coisa que os adultos fazem, e não só buscar o prazer imediato, porque isso não combina com preparação. Então, algumas estratégias aí que vão ajudar vocês vamos dizer assim, passarem esse período, talvez de uma forma não tão traumática. Muitas coisas nós fomos aprendendo na tentativa e erro, né? Então, fazia errado, aprendia, apanhava e depois começava a fazer de outra forma até que começou a dar certo. Então, as metas, pessoal, elas têm que ser realistas. Concurso não é corrida de tiro curto, vamos dizer assim, não é prova de 50 metros, prova de 100 metros, principalmente quem está no pré-edital, tá? Então, metas realistas que podem ser combinadas com um pouco de vida social, não é para eliminar, né? O Saulo, que cuida mais dessa parte, passa para vocês lá nos vídeos, tem que ter para manter saudável, mas também não em excesso, não é porque é pré-edital que vocês vão poder fazer o que bem entender e não vão ter compromisso. Meta é compromisso, meta é vocês que definem, pessoal. Então, que fique bem claro, a pessoa que não consegue cumprir as metas por procrastinação, porque não teve compromisso, entendo que vocês estão fazendo um investimento e o dinheiro é o menor dos problemas, né, pessoal? Porque tempo
é uma coisa que vocês não recuperam. O dinheiro que vocês vão gastar no curso preparatório, a grande maioria dos cargos, em toda a preparação que vocês vão, o que vocês vão investir, é menor do que o primeiro salário. E isso, assim, no período de preparação, tá? Falando no período de preparação. Então, muitas vezes, quem passou no mapa, né, então, vai ganhar lá seus, acho que é 16.500, 17 mil, com certeza não investiu tudo isso no tempo de preparação. Mas o tempo, ele é irrecuperável, né? Então, foi um tempo que foi investido para chegar nesse patamar. Então, estabelecer metas que são realistas, que podem ser cumpridas, vão ajudar vocês a manter a disciplina, tá? Vão garantir que vocês estejam progredindo de maneira saudável. Não adianta eu querer jogar uma meta de 50 horas se eu não consigo. Só vai dar frustração. Por isso, conversem com o mentor, troquem ideia, falem com o monitor, usem vamos dizer, esse recurso que vocês têm para ajustar. Uma das funções do mentor é essa, do monitor ali, para ficar ajudando, comunicando, é isso, é fazer esse ajuste fino, né? Então, as pessoas não são iguais, não têm rotinas iguais, vão melhorando, vão ajustando a rotina para ficar ideal. Que quando vocês começarem a cumprir as metas semana após semana e começarem a enxergar lá o gráfico fazendo assim, vocês vão ter mais energia. Podem ter certeza, né, Saulo? Quando começa a ver o progresso, então vocês vão ter mais energia. Criar uma rotina, pessoal, bem estruturada, hábitos positivos e manter a disciplina. Então, o que é hábitos positivos? Pessoal, planejem seu dia. Vou dar um exemplo, assim, uma pessoa que vai estudar às 8 da noite, daí pensa assim, vou jantar às 7, e vai lá e come um mocotó lá, come um pratão de pedreiro, como fala, come bastante. Às 8 horas ela vai estudar, ela está com sono. Então, isso é ter rotinas, né, hábitos saudáveis e aliados à sua rotina de estudos. Então, deixem para estudar coisas mais difíceis ou que tenham dificuldades em momentos que vocês estão mais alertas, né? Primeira coisa. Então, já dizia Platão, né? Primeiro conhece-te a ti mesmo, depois vai aprender as outras coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que o momento que eu estou mais ligado é às 5 da manhã. Então, eu prefiro tomar decisões, o Saulo pode confirmar, muitas vezes eu respondo o WhatsApp às 5 da manhã, porque é o momento que eu estou mais tranquilo, que minha cabeça está mais arejada, vamos dizer assim, está com menos coisas acumuladas. Então, é um momento que, para mim, ele é um diferencial. Diferente do primeira hora da tarde, que eu já estou um pouco mais cansado após o almoço, então é um momento que eu tenho um raciocínio mais lento. Então, isso ajuda na minha rotina. Se eu faço esse planejamento, eu consigo ter um melhor resultado. Encontrar fontes de motivação, pessoal, e essas fontes, elas são pessoais, e elas variam completamente de uma pessoa para outra. Por exemplo, quem tem filhos, os filhos são uma ótima fonte de motivação. Então, imaginar todas aquelas técnicas lá de mapa dos sonhos, levem a sério, a gente reforça, levem a sério, porque isso vai fazer muita diferença. A gente parece papo de coach, parece, sei lá, hoje tem tanta coisa na internet, mas isso ajuda, pessoal, não é fantasia, é para manter vocês no caminho certo. Porque quando a gente tem um resultado à vista, a gente consegue planejar melhor, consegue criar rotinas melhores. Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não consigo desenvolver o caminho, eu não consigo planejar esse caminho. Então, como é no Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
Então, a gente não pode pegar qualquer caminho para passar em um concurso público. A gente tem que pegar o caminho da produtividade nos estudos, do amplo resultado e da maximização do tempo, tá? Então, vamos cuidar isso. Vamos ter fontes de motivação clara e perto dos nossos olhos. Vamos enxergar elas. Plano de fundo, no computador, no celular, mapa dos sonhos impresso na parede, tudo que for possível, façam isso que vai ajudar, ok? E também o que vai ajudar ainda mais é estudar. Estudar. Então, agora vamos voltar aí a uma rotina, principalmente quem está em pós-edital. Eu vou voltar com as revisões e a parte de resolução de questões também. Então, vou começar a mandar algumas no grupo, já tenho gravado. Estou regravando aulas de raciocínio lógico e matemática, e todas as quartas às 20 horas e sábados às 15 horas, com possibilidade de alguma troca devido a um imprevisto. Então, pode acontecer de haver uma substituição, será avisado antes, mas a regra é quartas e sábados, revisão de raciocínio lógico e matemática. Até quando? Até quando revisarmos todo o conteúdo. Aí fica um tempo sem ter novamente, a gente já fez isso, volta às revisões ao vivo com resolução e tira dúvidas. Por que é importante assistir ao vivo, quem conseguir colocar na rotina? Porque pode tirar dúvidas ao vivo, isso sempre ajuda, e também ali no chat pode trocar ideias com os colegas, né, com quem também está na mesma jornada. Isso é importante para a gente ver que todo mundo tem dificuldade, todo mundo está passando vamos dizer assim, está na mesma estrada, né? Isso é muito importante. Então, reforçando para vocês, quartas-feiras, então, botei só quartas, né? Quartas e sábados. Sábados às 15 horas, quartas às 20 horas. Então, primeiros 30 minutos, mais ou menos, revisão do conteúdo teórico, de matemática, sempre um assunto por aula. Depois, resolução de questões e sábado também. Alguém pode estar se perguntando aí o que o Fábio está falando sobre aulas de matemática. Mas estou atualmente no 4º semestre da faculdade de matemática, tá? Então, sou um estudante de matemática, gosto muito e estou aprendendo a ensinar matemática, mas vamos fazer bastante questões, faremos bastante questões. Já faz, eu acho que 1 ano e meio, né, mais ou menos, nessa aula. Estamos fazendo essas revisões, fazendo questões bastante, principalmente tirando dúvidas, e espero que gostem. Então, todos que têm matemática e raciocínio lógico no pós-edital estão convidados a assistir. Certo? Alguma dúvida sobre essas revisões? Um comentário? Então, ok. Aguardo vocês na próxima quarta. Principalmente, pessoal, CFMV. Vamos revisar todo o conteúdo. CEAP. ADAB. Não lembro nenhum. Alguns estão no pós-edital também, mas esses aqui, todos são importantes, vão ajudar. Certo? Então tá. Deixar agora com o Saulo, continua, e estou à disposição. Opa, excelente aí, pessoal. Muita coisa que o Fábio falou, eu vou dar uma reforçada, mostrando na prática algumas questões de feedback aí.
esclarecer alguns pontos também, que a gente vê alguns alunos um pouco perdidos, principalmente no grupo, ou pior ainda, né? Quando um aluno às vezes vai sair do programa e ele reclama de alguma coisa que, na verdade, estava disponível e ele não aproveitou, né? Então, a gente achou importante relembrar vocês alguns aspectos importantes e abrir também para vocês tirarem dúvidas, usem o chat, vão colocando o que vocês acham, também o que a gente pode melhorar, o que vocês sentem mais falta, mais necessidade. Tá? Vou compartilhar a tela aqui, geral. Então, já começar mostrando o que o Fábio citou ali de exemplo, né? De motivação. Essa imagem aqui, para quem não sabe, né? Ela é uma imagem só de inspiração para vocês criarem a de vocês. Seria o mural dos desejos. Que, repito, tem gente que não fez porque acha que não vai dar o retorno esperado, mas é uma energia tão pequena assim em parar e selecionar algumas coisas que tenho quase certeza que em todos os casos ajuda, ok? Eu deixava de papel de parede no meu computador e olhar aquilo sempre dá uma forcinha a mais, né? Como o Fábio falou, se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer lugar tá bom. Se tu souber, olha, eu quero conquistar isso, qualidade de vida, descansar final de semana, quero ter plano de saúde para minha família, coloca as coisinhas que tu quer, que o esforço, quando tu estiver cansado e precisar superar esse cansaço, vai vir desse tipo de coisa, tá? Porque é pessoal, cada um tem os seus motivos para estar estudando, estar sacrificando tanta coisa, tá? Camila mencionou que não está vendo a tela. Vocês estão enxergando aqui escrito ConvertCash, em volta viagens, tem praia, dinheiro, animais. Vejo só a foto do Fábio. Que estranho. Caminhonete, família, neve, isso não está aparecendo aí. Qualquer coisa, então dá uma saidinha e entra de novo. Aqui tá normal. Isso, entra e volta, tá? Qualquer coisa eu fecho e abro de novo, daí se não der, me avisa ali no chat que eu tô acompanhando. Ok. Então tá, estamos no nosso 20º ConvertCast. Para quem não estava nos últimos encontros, a gente vai retomar praticamente toda segunda, vai ter. Só não vai ter quando a gente tiver outro evento ou outro compromisso, mas a gente vai se comunicando ali pelo grupo, tá? Camila, deu certo? Agora eu já mudei o slide, tá? Agora é a capa, 20º ConvertCast. Oba! Então vamos lá. Esse slide aqui ele não está em branco, tá, pessoal? Não é nenhuma falha, ele está em branco de propósito, ok? Ele está em branco porque é para a gente conversar sobre função de mentor e função de monitor. A gente vê às vezes em grupo, como eu mencionei, às vezes o pessoal fala alguma coisa, o meu monitor nunca me deu um feedback. Nem dará, ok? Feedback de desempenho não é com o monitor. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês que cada um tem a sua função, elas são diferentes, a gente fala sobre elas nos tutoriais iniciais, mas a gente também entende que muitos de vocês entraram numa fase pós-edital, às vezes faltando 1 mês, 2 meses para a prova, e vocês passam um pouco rápido, normal esquecer, não tem problema, é por isso que a gente está fazendo esse tipo de encontro, para relembrar vocês. Então esse encontro vai ser bem mais objetivo do que os tutoriais, quem tiver tempo agora e acha que é necessário, por exemplo, se eu tivesse desanimado, não estou batendo a meta, estou com dificuldade de evoluir, não estou vendo minha progressão, uma das coisas que eu faria é reassistir os tutoriais iniciais, porque lá tem dicas de estudo, técnica de estudo, até a apresentação das ferramentas que a gente usa, e tudo isso vai ajudar vocês. E assim, comprovadamente, são ferramentas que ajudam. Tá? É muito comum o pessoal que está saindo ir nos agradecer, nos chamar, ou chamar os mentores e agradecer, porque os alinhamentos, as conversas, elas ajudam, pessoal. É que nem, muitas vezes, tu vai no psicólogo e o que te faz melhorar não é nem o trabalho do psicólogo, é tu falar em voz alta os problemas, né?
e começar a tu mesmo analisar o que tu está fazendo. Então, a função do monitor e do mentor, uma das coisas que elas têm em comum é isso. Elas vão deixar o teu estudo menos solitário, porque tu vai conversar e tu vai até se autoanalisar melhor, tá? É bem interessante, assim, como o concurso tem essa questão de disputa, de vaga, de concorrência, é normal o pessoal se fechar muito, mas durante muito tempo, sem estar conversando com outras pessoas com os mesmos objetivos que vocês, começa a bater, né, a solidão, e pode acabar atrapalhando. Então, aproveitem esse pessoal aí para conversar, porque eles estão e querem muito te levar até a aprovação. Tem um objetivo em comum. Como o Fábio falou, muitas vezes vocês vão estar numa roda de amigos ou até de parentes que eles não querem que tu passe, né? Às vezes conscientemente, às vezes subconscientemente. Eles querem ter a tua atenção, querem que tu vá no churrasco, que vá para festa com eles e tudo que o Fábio mencionou ali. E é normal, e nem sempre é por mal. Meus primos faziam bullying comigo, que às vezes todo mundo para praia ou fazer um churrasco, alguma coisa, eu estava estudando. Porque não é por mal, às vezes não é por mal, é porque querem a tua companhia, gostam de ti, faz parte. Agora, se tu fica em contato somente com pessoas que têm objetivos diferentes, isso vai te puxando para o lado errado da força, digamos assim. Buscar pessoas com o mesmo interesse que vocês é um apoio a mais. Mas não é só para isso que existem essas duas figuras, né? Eu acabei de citar um exemplo que os dois têm em comum. Ambos querem te ver aprovado. Tá? Como que cada um vai te ajudar? Começando pelo monitor. Monitor é a pessoa que vocês vão ter um contato semanal, pelo menos semanal, que é a pessoa que vocês vão usar para encontrar informações, achar soluções para os desafios do estudo do dia a dia. Em outras palavras, eu queria achar uma videoaula de alguma matéria, não sei onde está. Ah, não entendi tal técnica de estudo, como é que eu faço? Como é que eu acesso as questões? Onde é que ficam simulados? Onde é que está o feedback que o Saulo fala que o professor grava um áudio com feedback? Infelizmente, tivemos muitas pessoas que receberam correção de redação individual com áudio do professor e só descobriram isso depois na prova. Então, não. Usem o monitor para conhecer o programa, conhecer a metodologia, entender as fases de estudo, ter um apoio e se acostumem a comunicar ao monitor como é que está o estudo de vocês. Se vocês tornarem o estudo bem metódico, bem sistemático, um hábito de fato, vai ser melhor para vocês, porque o tempo vai passar mais rápido, o estudo vai ser mais eficiente, e estar sempre comunicando para alguém também gera um laço de compromisso. Então, assim, eu tenho que falar com o meu monitor que eu bati a meta. Todo, sei lá, sábado, domingo, segunda, depois que tu fechar o ciclo ali, avisa o monitor, bati a meta, não bati a meta, estou com dificuldade nisso, naquilo. O monitor é o teu parceiro de estudos durante toda a jornada, tá? Aproveitando a deixa, o monitor é quem vai tirar as tuas dúvidas sobre conteúdo? Não, eles não são orientados a tirar dúvida de conteúdo. Quem tira dúvida de conteúdo são os professores nas aulas, nas gravações. Se não encontrar lá, tem a nossa comunidade, para vocês colocarem as dúvidas, e lá os nossos professores vão responder, ou outros alunos vão complementar, até os monitores vão ajudar a responder, mas ali a gente faz as discussões públicas, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de vários alunos, tá? Então esse é o meio oficial. Se o monitor te ajudar numa coisa ou outra, perfeito, tem monitores que têm bastante experiência, mas eles não são obrigados, tá? Isso está no contrato, isso está também no nosso programa. A gente não tem essa questão de tirar dúvida individualmente, porque os monitores, eles não têm como conhecer todo o concurso que todos os alunos deles vão fazer. Não tem como. Um vai fazer concurso para ser professor de biotério da Universidade Federal, não sei o quê. Vai perguntar uma coisa do tipo do rato tal. O monitor não tem como saber, não é obrigado a saber, e não é isso que a gente espera que ele saiba. Tá? Mas para isso a gente tem o nosso fórum e a gente vai atrás para não deixar vocês na mão. Claro que se vocês forem comentando, os monitores vão nos passando. O pessoal está com dificuldade em português, está com dificuldade na redação, está com dificuldade em fazer prova de certo e errado. A gente recebe muita informação deles. Então vão passando, porque isso vai direcionando nossas revisões e tudo mais. Tá? Outra dúvida comum, Saulo, os monitores são todos concursados? Não, pessoal. A gente
costuma citar assim com muito orgulho, né? Pô, temos mentor que foram aprovados em primeiro, em tal concurso, monitor que ficou em primeiro, segundo, pá. Mas são características a mais que eles têm. Não obrigatoriamente eles são todos concursados ou concurseiros ou algo assim. Não. Para ser monitor, a gente pede e depois confere, né? Se já estudou com a gente e se durante o estudo seguia a metodologia, né, batia a meta, lançava tudo certinho, sabia usar as técnicas de estudo, né, que é o foco aí do monitor, né, dar esse suporte aí para os alunos no dia a dia. Já os mentores são pessoas com bastante experiência em concurso. Por exemplo, pode ser um professor que dá aula em curso preparatório há 10 anos, 20 anos. Já serve para nós de mentor. Tá? Outros são aprovados. A gente volta e meia está citando aí, tal mentor ficou em primeiro, ficou em segundo. Então, vocês podem encontrar monitor concurseiro e monitor concursado. Temos os dois casos. Tá? Mentor, mesma coisa. Concurseiro, acho que agora não tem ninguém, mas tem concursado ou que já é professor para concurso há muito tempo. Então, tem um know-how grande. Tá? São os nossos critérios de seleção. Tá? Então, vamos lá. De monitor, ficaram com alguma dúvida ou ficou bem claro a função do monitor para vocês? Saulo, não consegui abrir o aplicativo. Vai falar com o monitor. Saulo, eu tô com dificuldade, eu sei que eu tô com dificuldade em português, eu quero aumentar uma hora em português. Coisas assim que vocês estão 100% seguros, pode ver direto com o monitor, porque ele vai lá e aumenta para vocês no aplicativo. Tá? Ele tem essa autonomia. Deixa eu ver mais exemplos aí. Falem no chat exemplos do que o monitor ajuda vocês. Tá? Isso, respondendo a Verena bem rapidinho. Vai ter revisão de raciocínio lógico todas as quartas e sábados? Exatamente. Quarta às 8 e sábado às 15, se eu não me engano. Tá? Corrijam ali no chat se eu falei errado. Então, assim, monitor, acho que matei a charada com vocês, tá? É o parceirão do dia a dia de vocês. Mentor já é o cara ocupado. O mentor, vocês têm que ser mais objetivos e vocês têm que acionar o mentor. Os dois, na verdade, a responsabilidade é de vocês. A frase que o Fábio botou lá, né? Os adultos fazem o que precisa ser feito. E a responsabilidade por estudar, por passar, é de vocês. Por ler o edital, por ver se teve retificação no edital. É vocês. Quem que vai fazer a prova? É vocês. É o futuro de quem que está em jogo? É o de vocês. Não terceirizem as responsabilidades básicas de vocês. Ok? Então, assim, eu quero saber como é que está o meu desempenho. Eu vou lá no mentor e falo com ele. Todo aluno Convete tem direito a um feedback quando recebe um ciclo novo. E todo mês também pode pedir um feedback. Tá? Tem alguns critérios para receber o feedback? Tem vídeo tutorial nos tutoriais lá na plataforma e tem também um PDF que a gente explica direitinho ali como pedir. Mas vocês que têm que pedir para o mentor. Porque os mentores também são professores, fazem materiais, fazem questões, eles vão estar sempre ocupados, mas eles param o que estão fazendo para apoiar vocês. Tá? É diferente do coaching que está ali te cutucando todo dia. Vamos lá, e aí, estudou, não estudou? Papapá. O mentor vai do grau de vontade que tu tem de passar. Ele vai te dizer para onde correr, né? Qual caminho tu tem que ir, mas ele não vai correr contigo. Tá? Então, o mentor, ele vai te mostrar o caminho. A corrida é com vocês. Perfeito? Ficou claro? Eu vou falar sobre os feedbacks no próximo slide. Agora só precisa entender a diferença. Então, o mentor é o cara que vai dizer como é que está o desempenho, como é que tu está em relação aos outros colegas, como é que tu foi no simulado, se tu está abaixo da média, acima da média, se... o que mais que ele vai falar de feedback é basicamente isso. Vai ver os simulados, vai dizer quantas pessoas fizeram o simulado, qual que foi a média daquele simulado, quais foram as notas mais altas. Vai dar para vocês, assim, as estatísticas de como vocês estão indo e o que podem melhorar. Tá? Eu vou abrir depois o Analytics para vocês entenderem como que ele se baseia para dar esses feedbacks. É tudo baseado em dados e, claro, na experiência deles, mas a gente tem bons indicadores para guiar esse mentor. Ok? Outra coisa que o mentor vai fazer.
ajudar vocês em definição de estratégia, de modo geral. Como assim, Saulo? Tem aluno que está estudando para o concurso A, mas é pré-edital e saiu um outro edital que interessa. Está em dúvida, né? Quer saber, pô, mas o que eu estou estudando é pertinente, não é pertinente? Vale a pena sair do foco, não vale? Pelas minhas notas, será que eu consigo passar nesse concurso ou continuo estudando para o meu objetivo final? Esse tipo de coisa, o mentor já costuma ter experiência suficiente para ajudar vocês nesse tipo de decisão. E eu, como mentor, eu sei que isso é uma das coisas que o pessoal mais vem conversar comigo. Saulo, eu estou estudando para a SEAP. Ah, é o que eu quero agora. Bah, mas saiu uma prefeitura que paga bem. E aí, sai do foco ou não sai? Eu vou olhar, olha, essa prefeitura, último edital, caiu bastante coisa de inspeção, então tu não vai estar fugindo tanto do teu ciclo e tal. Esse tipo de conversa de alinhamento, o mentor é a melhor pessoa. Não que o monitor não possa te ajudar, eu sei que eles ajudam, mas o mentor já é uma pessoa com mais experiência nessa parte, tá? Então, decidir estratégia, se faz ciclo misto, se faz ciclo só para um concurso, qual matéria adicionar, qual não adicionar, qual retirar, isso é muito importante, anota aí. Por exemplo, tu tá estudando, quem estava estudando para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, saiu o edital. A gente pediu para tirar várias apostilas, mas é que foi um concurso grande que chamou atenção. No dia a dia, se for tu estou estudando para uma prefeitura, saiu o edital, até chegar ao ciclo definitivo, já pode perguntar para o mentor, qual apostila que eu paro de estudar? Ele já vai olhar o edital e já vai te adiantando isso. Olha, tu não precisa estudar programas sanitários, nem, sei lá, epidemiologia, porque isso não cai no teu concurso. Perfeito, já ganha tempo. Então, usem o mentor também para isso, para saber que foco tomar, que direção tomar. E mesmo que vocês já meio que saibam, peçam a opinião dele, porque pode colaborar, tá? Então, por exemplo, às vezes me procura uma pessoa que não tem experiência nenhuma com concurso e está estudando para um concurso pré-edital, ainda não tem edital. E a gente sabe que estudar muito tempo sem o edital, a pessoa tende a estudar, às vezes, muito devagar, não tem aquela injeção de adrenalina que dá um edital, né? Mas a pessoa se interessa em uma prefeitura perto, a gente estimula. Não, vai lá, estuda, porque tu vai ganhar experiência, isso e aquilo. Então, só estou dando exemplos para vocês como que o mentor ajuda vocês. São funções diferentes. Contato com o mentor. Quando receber ciclo, ok? Como ele já vai ver tuas notas para fazer a distribuição das horas, vocês já podem pedir, tá, e como é que eu estou indo aí? Como é que eu estou indo? Né? Dá para diminuir tal matéria? Eu estou confiante nessa aqui? Será que a gente poderia diminuir mais nessa, aumentar naquela? Exemplos de conversas aí que vocês têm com o mentor, tá? Adicionar matéria, tirar matéria, sair o edital, saber o que para de estudar, esse tipo de coisa, o mentor. Ele que vai abrir o edital, vai te ajudar a explicar o edital, é quem vai te organizar. Eu, seguidamente, faço isso para os meus alunos. Saiu um edital, ele estava estudando com pré-edital, eu já vejo ali, não. Esse tal e tal matéria, por enquanto, dá uma segurada, a equipe vai fazer um estudo do concurso, da banca, tudo, e depois a gente dá o ciclo definitivo pós-edital. Ok? Ok. E toca a ficha. Aí vocês já conseguem seguir estudando até sair o edital principal. O ciclo principal, né? Que é o pós-edital. Então, é basicamente feedback mensal que vocês vão pedir e a gente chama de parcial, mas é o feedback a cada troca de ciclo, tá? Então, estou estudando para o concurso A, mudei para o concurso B, vai chegar um ciclo, aí vocês podem pedir um feedback também para ver como é que foi feito, né, aquele ciclo de vocês. Saulo, todo mundo recebe feedback? Não. Não é porque tem que ter algumas coisas mínimas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é a nossa plataforma, né, os tutoriais iniciais, e lá embaixo, aqui, ó, tem um PDF que explica como funciona a solicitação de feedbacks. Então, mensalmente, tu pode pedir, é só chamar no WhatsApp, não tem burocracia nenhuma. Ele vai fazer uma análise comparativa, então ele vai comparar basicamente o teu desempenho com o desempenho geral de todos os alunos, com o desempenho dos alunos que vão fazer a mesma prova que tu, ok? Objetivo, ajuste, o que tem que ter?
para vocês receberem o feedback? Registro do estudo de vocês. Estudou, cronômetro ligado, para registrar as horas. Depois bota lá o que tu fez. Li tantas páginas, fiz tantas questões. Tem que lançar todo o estudo. Senão, com poucos dados, ficam uns gráficos sem... com uma amostra muito pequena, não fica fidedigno, ok? A amostra também tem que ser representativa. Quem começou agora, no primeiro mês não chegou a fazer questões, nem adianta pedir feedback. No segundo mês já fez, dependendo da quantidade de questões, a gente já pode começar a ter mais confiança nos gráficos, ok? Eu vou mostrar para vocês direto aqui no Analytics, mas só para encerrar essa parte aqui de feedbacks, é melhor mostrar direto no Analytics. Não, tá, deixa eu falar aqui primeiro. Só um detalhe importante, tá? Aqui, a barra mais escura, né? Eles vão mandar prints para vocês dos gráficos. Quem nunca recebeu, vai receber alguns prints, de acordo com o que for pertinente. Não vai receber tudo, porque tem, sei lá, quantas telas, deve ter 70 telas diferentes que a gente consegue olhar as coisas, mas as que eles acharem pertinentes, eles vão mandar. Então, verde escuro, a tua média. O verde musgo, aqui, intermediário, né? É a média de todos os nossos alunos. E o clarinho é a média dos concorrentes diretos, ou seja, quem vai fazer o mesmo concurso que tu. Tá? Por que é importante ter indicadores? Porque tem gente que diz assim, eu estou em 80% em programas sanitários, e 80% em INF e 80% em raciocínio lógico. Estou muito bem, não preciso mais estudar isso. Na verdade, pessoal, a porcentagem, a tua média, ela não diz nada se tu não souber qual que é a média geral. Porque às vezes vocês vão estar achando que estão abalando e estão abaixo da média. Se tivesse, por exemplo, aqui organismos internacionais, 81 é 10% abaixo da média. Porque as questões são bem mais fáceis. As questões lá têm dificuldades diferentes. Então, se tu não sabe a média, não adianta achar que 81% é bom. Exemplo real aqui, ó. O cara está com, em programas sanitários, um 83, ele está muito bem. Porque ele está 4, 7% é bastante coisa acima da média. Vocês sabem a dificuldade que é aumentar 7%, né, no desempenho em questões. Então, estou com 83 aqui, eu estou abalando em programas sanitários. Mas eu estou com 81 em INF, eu só estou na média. Tá? E olha que raciocínio lógico. Está muito acima da média. O que isso quer dizer? Às vezes essa pessoa está se matando aqui porque ele quer chegar a 85, mas as questões são tão difíceis que ele já está bem, e essa energia aqui ele poderia usar para aumentar outras matérias que a gente sabe que é importante. E daí a gente tem uma outra estatística para dizer para ele, tal concurso que tu está fazendo, tal matéria é mais importante. Então, por exemplo, tem prefeituras que clínica é muito mais importante, dependendo da banca e do histórico. Olha, português. Adianta esse cara se matar aqui, fazendo cálculo de 4, 5 páginas de raciocínio lógico para chegar a 85%, se português ele está 2% abaixo da média, que cai em todo o concurso. Português cai em todo o concurso. Isso aqui é a base. Depois cai uma discursiva e a pessoa está com 70% de acerto. Tem que investir em português. Né? Isso aqui é um caso real de um feedback que eu dei essa semana, e aqui destaquei português. Outro importante que tinha aqui, ó, RISPOR, importantíssimo, tá? 2% abaixo da média. E tinha mais uma que eu mencionei, epidemia importante, tem que melhorar. E esse aqui, ó, 8% abaixo da média em doenças infecciosas de interesse, a apostila 2. É muita coisa. Então tem que investir aqui. Tá? E olha como a pessoa se engana. Tá lá se matando, estudando raciocínio lógico pra caramba, e tá super bem, e em outras que vão cair com grande probabilidade, né? E às vezes não precisaria tanta energia para melhorar isso aqui, e a pessoa tá num caminho diferente. Daí tu mostra isso e a pessoa começa a enxergar, né, com os próprios olhos e concordar. Realmente, essa apostila de INF 2 eu evito estudar, eu não gosto muito do conteúdo. Acontece. Daí tu mostra isso aqui, ela, opa, para. Ela adorava estudar raciocínio lógico, mas ela viu isso aqui e disse, não. Eu vou me controlar mais aqui, né, para focar nessas outras aqui. E assim a gente vai mostrando e vai vendo os resultados. Então, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é o Analytics, né? Essa é a versão feia dele, porque tem as nossas ferramentas aqui.
Mas, enfim, isso não vem ao caso, tá? Esse aqui é um feedback que eu estou passando. Isso é outra coisa interessante, o feedback nunca é num dia só, né? Porque ele costuma ser assíncrono. Então, vou falar como eu faço, cada mentor faz do seu jeito. Eu mando o ciclo e digo, ajustei assim, o que tu acha? Essas horas estão boas ou estão ruins? Porque às vezes ficou com muito tempo para português, a pessoa diz, não, português já decorei, estou super confiante e tal, aumenta outro. Então, eu pego a opinião do aluno, primeira coisa, e depois eu vejo se confirma com os gráficos e dou uma complementada. Tá? Por quê? Porque tem uma parte que a gente fica um pouco às cegas, principalmente quando tem pouca questão resolvida. Então, se a pessoa só respondeu 20 questões de português, cara, daqui a pouco das 20, 10 foram crase. Não quer dizer que a pessoa está ruim de português, quer dizer que é uma amostra viciada. Então, é muito importante ouvir o aluno. Só que só para vocês entenderem o ping-pong, a gente lança uma, recebe, avalia, devolve a outra e começa a entender. Então, por exemplo, essa pessoa que eu estou dando feedback, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a atenção, né? Pô, olha o trabalhão que ela teve para aumentar 9%. Isso aqui é a média geral mensal dela. Então, ela foi aumentando ali, esse ano, de 73, ela chegou até aqui, e eu sei que ela se esforçou muito para chegar nesses 83, aqui, 82, por dois motivos. Primeiro, quanto mais escura a barra, significa que mais questões ela fez daquela matéria. Como aqui é a média de todas as matérias, quer dizer que mais questões ela fez. Então, aqui, ela foi fazendo cada vez mais questões, e o estudo dela nem se fala, ó, até março, ela, nossa, mas, e ela quase dobrou a meta nessa semana, ó. A meta era 15, ela estudou quase 30 horas. Sensacional. O que aconteceu? Ela deu um impulso que, isso aqui é muito raro, dar um pulo tão grande, mas ela conseguiu. Mas daí, peraí, depois, por que começou a cair? Porque aqui, em março, no fim de março, ela fez uma prova. Então, isso é normal. Não quer dizer que ela está desaprendendo, não. Quer dizer que ela estava num pique muito grande, num ritmo, num embalo, mandando ver, acertando muita questão, porque, cara, imagina 82% de média geral de todas as matérias, acertar 82% é muita coisa, tá? Mas a gente, apesar de saber que o concurso acabou, passou, ela ainda quer outros concursos. Então, o ideal é não deixar isso aqui acontecer. Aqui embaixo é onde a gente fala sobre a meta semanal. Qual que é o problema disso aqui, tá? Ela mostra que ela tem potencial, mas a partir do momento que ela diminui tanto assim o estudo, isso reflete também no desempenho, ó, o desempenho vai caindo. Então, isso a gente liga um alerta muito grande, principalmente para quem nos diz assim, eu vou sair agora, eu quero trancar o preparatório, eu volto daqui 3 meses ou quando sair o edital. Isso gera um problema muito grave, porque vai ladeira abaixo, né? Então, a pessoa para de estudar, depois ela vai precisar de um tempo, de um gasto, de uma energia de novo para conseguir chegar só no patamar que ela estava. Então, o que seria o ideal aqui? Tudo bem, descansar uma semana depois do concurso, mas se esforçar para seguir mantendo e batendo a meta. A meta dela é 15 horas, ó. Não é uma meta tão desafiadora. Claro que dependendo da rotina, ela é desafiadora, sim. Mas, né, o ideal é que nenhuma ficasse abaixo. Poderia até não ficar estudando 29, porque tem que ter equilíbrio. Numa fase pré-edital, a gente valoriza muito, a gente sabe que é importante. Tem que ter equilíbrio, mas de preferência sempre na meta. Saulo, mas na minha rotina não tem como. Eu vi que não tem como. Então avisa o mentor para ele baixar a tua meta, para ele refazer o teu planejamento. Né? Entenderam a lógica aqui? Vocês têm que conversar muito com o mentor para dizer o seguinte: não, eu não estou batendo a meta porque não tem nenhum concurso em vista, estou desmotivado, ou não estou conseguindo me organizar. Beleza, são motivos que tu consegue, então, se organizar e partir para cima e começar a bater a meta. Tá? Tudo vai depender, então, em outras palavras, do porquê que isso aqui está ficando abaixo da meta. E, em outros casos, não, realmente não tem como, porque eu trabalho, eu tenho filho, daí aqui eu me esforcei muito, agora eu estou tendo que compensar no trabalho. Tem vários casos. Aí, tudo bem, a gente baixa um pouco a meta, entende? Mas é importante ter uma meta, como o Fábio muito bem colocou, né, lá, uma meta realista. Porque se você acostuma a não bater a meta perde a função de existir. Eu não bati a meta essa semana, não bati essa, não bati essa, não bati essa. Então, não é o ideal esse cenário aqui pós-prova. Repito,
Isso aqui vai enfraquecendo, tu vai perdendo ritmo, e daqui a pouco abre o edital que tu queria, olha só. Então, em vez de tu se manter no 82 e chegar até um 88, 90 no dia da prova, vai precisar mais 3 meses só para voltar para 82, ok? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido aqui, tá? Então, resumindo, a gente fala sobre a meta acumulada mensal de vocês, como é que está indo, tá? Aqui é a quantidade de questões que ela fez, né? Tu pode clicar aqui e ver, ó, ela fez mais de 1.700 questões só no mês de março, é um monte de questão, né? E como é que está a meta acumulada dela. Quanto mais escura a barra, mais questões ela fez, ou seja, mais fidedigno é o gráfico, né? Mais preciso são os dados. Temos a média geral dos alunos. Então, isso aparece aqui, ó. De 75, ela estava 7% acima da média geral. Pessoal, isso é muita coisa. Tá? E não é do dia para a noite que tu fica tão acima da média assim. A gente vê em relação aos simulados também, como é que a pessoa está indo. Se quiserem saber de um simulado específico, é só falar, a gente abre na plataforma, lá tem a média, as notas mais altas, e você já consegue saber a posição que vocês ficaram. Então, o mentor pode ajudar vocês nisso. Aqui, a meta também é uma conversa entre vocês dois, né? Como eu falei, tem muitas variáveis para ser avaliado. Tem casos pessoais, casos de família, tem muitas coisas, né? De enfermidades, tem várias coisas que podem afetar isso, mas é sempre bom estabelecer uma meta realista e vocês tentam estudar mais do que a meta. E a gente gosta também de ver isso aqui, ó, que é... Deixa eu ver um mês que fez mais questões. Por exemplo, aqui, a gente consegue ver dentro do mês quais foram as questões que a pessoa resolveu, de que matérias, e como que ficou a média dessa pessoa nas matérias dentro do mês. Então, por exemplo, aqui, ó, abril... Isso aqui tá legal. No mês 4, abril, ela fez 1.322 questões. Tá, 1.300 questões, mais ou menos. Como que ela foi por matéria nesse mês? Daí a gente consegue abrir aqui. Tá? E nisso a gente vai ver, ó, zoonoses, pô, ela deu aula, né? Ficou com 93% de média em zoonoses. Tá muito acima da média dos demais alunos e bem acima, mais ainda acima dos concorrentes diretos. Tá? Aqui 1% a mais, e a gente consegue ver individualmente e dá para vocês esse parecer. Isso aqui é importante também. Geralmente, no meu caso, né, eu pego o último mês completo. Então, aqui eu não pegaria junho para falar para o aluno, porque junho está no meio ainda, né? Mas maio, que é um mês que fechou, aí eu já consigo ver. No último mês, como é que foi? Olha, foi muito bem em doenças infecciosas, em zoonoses está muito bem. Por outro lado, raciocínio lógico está abaixo, 4% abaixo da média dos teus concorrentes diretos. Então, olha a informação que isso passa para a pessoa, né? Daqui a pouco ela gosta de estudar doenças infecciosas, ela está passando 3, 4 horas por semana estudando isso aqui. Ah, mas é importante eu vir na prova. Tudo bem que é importante, mas vai cair 1, 2, 3 questões disso, né? Raciocínio lógico vai cair 5 ou 10, depende do teu edital. Então, tem que ter equilíbrio e o mentor vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio, tá? Não adianta, é a teoria do barril, né? Não adianta, cada estaca do barril ali, cada madeira do barril é uma matéria. Se tiver uma matéria muito abaixo da média, pode encher de água, a água vai vazar por ali. Todas as estacas têm que crescer junto para te passar no concurso. Assim como não adianta tu pegar doenças infecciosas e ter uma estaca gigantesca lá em cima, porque tu vai encher de água, as outras vão derrubar. Então, o teu gasto de energia tem que ser distribuído entre todas as matérias, mas não de forma proporcional. Proporcional ao peso, proporcional à tua nota, à tua média, né, a complexidade da matéria. Isso aí é o mentor que faz essa distribuição das horas e, olhando aqui, ele consegue fazer o ajuste fino. Tá? Outra coisa, dá para ver, por exemplo, eu quero ver por matéria, deixa eu escolher uma aqui. Zoonoses 1. Tu pode ver também qual matéria que puxa a nota do aluno, puxa a média para cima e qual que puxa para baixo.
Então, assim, olha só como a pessoa gosta de zoonoses, tá? Zoonoses 1, ela resolveu mais de 1.000 questões. É muita questão. E vocês acham que precisava? Ela está sempre tanto acima da média dos nossos alunos, bem acima da média, quanto acima da média dela em relação às outras matérias que ela fez questões. Olha como puxa para cima. Puxa muito para cima. Ah, Saulo, você está reclamando? Não estou reclamando. Estou falando que enquanto ela estiver acertando 60% de raciocínio lógico, não, isso aqui não vai fazer ela passar. Vai fazer ela passar ela ir de 60 lá para ficar acima da média de raciocínio lógico, que eu já esqueci quanto que é. Mas, enfim, vocês entendem como a percepção, muitas vezes, ela engana. Eu peguei um caso aqui de zoonoses, mas tem várias matérias que são assim. Às vezes o pessoal gosta, estuda muito, a média fica gigantesca e outras acabam puxando para baixo e prejudicando lá no dia da prova. Tá? Então, a média acumulada, 84, né? Teve algumas que puxou um pouquinho para baixo, mas se vocês forem ver, cada mês, olha a quantidade que puxa para cima. Tá? Aqui também, né? A gente mostrou, por exemplo, como que o mentor vai conseguir orientar vocês. Porque a gente tem um dos mentores, ele vai catalogando as provas que os nossos alunos fazem. Então, sempre que fizerem uma prova, mandem para o monitor, porque vocês estão nos ajudando. Então, ele vai lá e faz o seguinte, ele abre a prova, deixa eu pegar aqui, por exemplo, conhecimentos específicos. Então, ele pega a prova, vai em conhecimentos específicos e começa a botar. Essa questão é de RESPO, está na apostila RESPO A4. Ele vai lá e marca como RESPO A4. Essa questão está na nossa apostila de doenças infecciosas. Tanto faz 1 ou 2, né? Aqui nesse caso. Está em programas sanitários 1, está em epidemiologia, clínica de pequenos animais. Ele vai classificando e daí a gente tem uma estatística por banca, por órgão, né? Por concurso. E se não tiver exatamente daquela banca, né, for uma banca que nunca fez concurso para veterinário, ou fez poucos concursos, a gente olha o geral. Então, concursos de prefeitura, qual que é o perfil? A gente vai nos filtros e olha o perfil do concurso que cai, da prova que cai para esse tipo de concurso. Ministério da Agricultura, a gente olha desde... deixa eu ver aqui, mapa. Tem a prova de 2007, 2014 e 2017, tá? A gente coloca aqui, quando for sair um outro edital, a gente vai adicionar o do último ano, né? A gente não adicionou ainda por causa disso, e também foi um edital atípico, a gente vai avaliar muito bem ainda o que a gente vai fazer. Mas só para dar um exemplo para vocês, a gente vai catalogando as últimas provas, e com isso a gente consegue filtrar por ano. Quem é nosso aluno, não deve mais ter nenhum agora, mas quem foi nosso aluno do IMA e assistiu Destrinchando Edital, e depois as revisões que a gente fez, eu mostrei várias tendências que a gente estava observando da banca. Foi legal, se eu não me engano, né? Agora me deu branco. Mas, enfim, bateu também com as tendências que o professor Pollux tinha apresentado numa revisão, né? A gente viu, bom, interpretação de texto, cada vez tem mais questões disso caindo em prova, tal tipo, sei lá, fonética sumiu, não estão cobrando mais, por exemplo, né? E daí bateu tanto, né, que a gente recortou esses vídeos e colocamos no YouTube, assim, a gente falando antes da prova quais eram as tendências da banca e foi tiro e queda. Então isso aqui dá um norte bom, tá? O aluno está fazendo para a prefeitura, a gente olha aqui e a gente já consegue dizer, olha, tu está com uma nota muito baixa numa matéria que é muito importante, ok? Então, assim, são ferramentas que a gente tem para usar e é muito comum o pessoal, depois de aprovado, né, comentar ou nos vídeos agradecendo, ou mandar para nós no privado, agradecendo esse tipo de orientação. Recentemente botaram no grupo também, um aluno que foi aprovado, ele botou lá, que fez diferença, porque às vezes está desanimado, acho que não está evoluindo, daí vai olhar os gráficos e está evoluindo, né? Ou nesse caso aqui, que a pessoa está evoluindo e tem a memória elástica. Se chegou a 82, agora a gente trabalha para ela retomar a meta aqui e ficar pelo menos no 82. Saindo o edital do interesse dela, a gente liga o turbo, entra em sistema de reta final, capricha, faz a mesma coisa que ela fez aqui, né? Porque daí sim, daí esquece, parte social, tudo que a gente falou que é importante ter equilíbrio, pós-edital ali o tempo passa muito rápido, né? Focar, estudar, porque a concorrência vai estar estudando também, tá?
Tem alguns dados que a gente ainda não pode abrir para vocês, né? Mas a gente talvez um dia abra. Mas é relacionado a isso, a perfil de aprovados, o que fizeram de prova, quantas horas estudaram, como estudaram. Tudo isso nos ajuda também a guiar vocês, tá? Dúvidas sobre feedback? Ficou claro essa parte? Também para não estender demais. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa também. Função é do mentor, vocês que devem procurar. A responsabilidade é de vocês, porque o futuro é de vocês, o objetivo de passar no concurso é de vocês, e ele vai dar só o norte, ok? Metas realistas, sempre alinhando com o mentor, a meta. Alinhamento também de que para qual concurso estudar, se tiver dúvida, pode ser com o mentor, com o monitor também consegue ajudar nessa questão. Né? Eles costumam estar por dentro. Uma coisa importante, né? A gente vai tirar do Conep, do nosso aplicativo, o lançamento de questões extras e de horas de estudo extra, tá? Deixa eu contextualizar. Alguns alunos, eles estudavam com a nossa metodologia, mas até um caso real, né? O aluno também estava estudando para uma prova não era nem... Era uma coisa que não era para veterinário. Mas ele gostava de usar o aplicativo, porque ele se adaptou a usar. Está estudando, ele bota o cronômetro para rodar. Só que se ele adiciona aquelas matérias, aquelas coisas ali, mistura com os nossos dados, tá? Então, a gente criou um negócio de registro de horas extras para horas que não estão ali, não tem relação com o nosso planejamento para aquele aluno. Por exemplo, uma pessoa, vou fazer o concurso da minha cidade, vai ter um cursinho presencial, são 2 reuniões ali por semana, um negócio assim. Quero registrar. Tudo bem, mas não mistura com o nosso, por isso que tinha um extra. Questões, mesma coisa. Saulo, assinei um banco de questões aqui. Pô, a gente ia ver, o cara tava com as notas tudo em 90 e poucos por cento, 98, 96. Eram umas questões muito fáceis. Ele fazia porque ele dava falsa impressão que ele estava muito fera. Só que afetava depois aqui a nossa estatística. Então, a gente criou o lançamento de questões extras para deixar aquelas questões que não são as nossas do nosso banco de dados. Porque no nosso banco de questões tem a dificuldade X feita por, sei lá quantos alunos, centenas de alunos. Então, isso é uma estatística muito forte. A partir do momento que tu vem e lança um banco de questões que não é o nosso, pode jogar ou para cima ou para baixo, e a gente perde o indicador, no fim das contas, volta para o achismo, né? Ok? Não se preocupem, porque indiretamente, todo o planejamento de vocês, distribuição das horas, que matéria colocar, tudo isso a gente está sempre fazendo para vocês, por vocês. E além disso, quem tiver interesse ainda, procura o mentor para ele externar, né, explicar com mais detalhes como é que ele chegou naquele valor, por que está desse jeito, por que não está, por que tem tal apostila e por que não tem outra apostila, tá? Repito, seria muito fácil, a gente falou no último Destrinchando Edital do CFMV, seria muito fácil pegar, tipo, materiais, apostilas prontas que a gente tem e jogar, a gente tem, sei lá, mais de 200, 300, nem sei quantos a gente tem, e jogar para os alunos, falar, tá por aí o conteúdo, vai lá. Não, a gente tem que ver o seguinte, o que tem mais chance de cair, menos chance de cair, quanto tempo até a prova a gente tem, qual o volume de conteúdo que dá para colocar, e tentar ajustar da melhor maneira possível para vocês, né? Então, mas beleza. Feedbacks, matamos a charada aí. Podemos entrar na parte final. Ninguém ficou com dúvida? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas daí se eu lembrar depois eu falo, tá? Só rapidamente reforçar aqui com vocês, tá? Quem não nos segue ou quem suspendeu o Instagram, às vezes fica um pouco por fora das notícias. Temos aqui os concursos previstos e editais publicados e tal, né? Recentemente teve do Conselho Federal de Medicina Veterinária, é um baita concurso aí. A DAB, pessoal, a comissão do concurso tinha se programado aí para o edital sair até junho, tá? Mas teve um atraso, não contrataram a banca ainda, pelo menos que eu saiba, não vi nada, não contrataram a banca ainda, então vai ficar mais para frente um pouco esse edital.
Eles realmente não cumpriram o cronograma que tinham feito. Tá? SEAP está na iminência aí, estamos aguardando. O ideal seria que eles publicassem a autorização e depois o edital, mas a última vez não foi assim, eles publicaram tudo junto no mesmo dia, edital e autorização. Então, esse é um concurso que quem quer já tem que estar estudando sem relaxar, não dá para considerar mais que é pré-edital isso aqui, tá? Tem que já estar num ritmo bom. Vocês viram o gráfico, o que acontece? A pessoa relaxa e dá uma baixada nas notas. Claro, é elástica a memória, mas o ritmo conta muito. Então, saiu amanhã o edital, pô, se tu precisar de um mês só para pegar o ritmo, só para revisar e chegar no ponto que tu estava, às vezes foi 50% do tempo que tu tem pós-edital. E lembrando que no pós-edital entram muitos conteúdos novos, surpresas, inéditos. Tá? É muito comum isso. E aí vocês não vão ter tempo nem para revisar o que vocês já estudaram, porque vão ter mais coisa aí para estudar. Tá? Dentro ainda da Secretaria da Agricultura tem o fiscal estadual e tem um outro de pesquisador. Parece que estão juntando os processos lá para fazer um concurso só e dar uma economizada, né? O pesquisador é diferente, plano de carreira bom também, 10 mil o subsídio inicial, vai subindo com mestrado e doutorado. SEAP também é 10 mil subsídio, mas tem mais benefícios e tal. CFMV, eu esqueci, acho que é 11 mil o salário, o subsídio, né, o salário base. Só que ele tem mais gratificações, 700, 500, 2 mil de auxílio alimentação. Então fica bem interessante aqui, tá? Entre outros, pessoal. Da IDR, perguntaram ali no grupo, né? Então, 422 vagas só para médico veterinário ou geral? Eu acho que é geral, tá? Esse concurso eles autorizaram, mas eles não deram muito detalhe, porque dentro do IDR tem vários cargos diferentes, inclusive para veterinários. E um ponto interessante aqui que eu queria comentar com vocês, na verdade, vou contar uma história real, né? Um aluno nosso, ele estava estudando pré-edital para a prefeitura da cidade que ele morava. Era o único concurso que ele podia fazer, porque ele não pode sair da cidade, tá? Pelos motivos particulares dele. E não tinha outro, não tinha previsão de nenhum outro, nem ministério, nem estadual, nem nada. Então ele tinha que fazer aquele concurso. E por sorte, ele tinha feito 2 pós-graduações, uma com a gente, e já saiu na frente aí com 2 pontos na prova de título. O mestrado, 2,5 pontos. Só que o mestrado leva 2 anos, tem que fazer pesquisa, tem que ir para aula, tem que fazer um monte de coisa. E as nossas gratificações, as nossas especializações, elas dão ponto nesses concursos que tem prova de título e não tomam o tempo de vocês, porque as apostilas, o conteúdo é o mesmo que vocês vão estudar para o concurso. Isso que é interessante. Tá? O tempo do estudo ele é aproveitado para 2 coisas diferentes, para o concurso e para a pós-graduação de vocês. Então, vale muito a pena. Infelizmente, alguns editais eles não permitem que vocês façam a pós-graduação depois do edital. Ou por não dar tempo, ou porque a data limite para emissão de certificado é a data de publicação do edital. Tá? Então, em alguns casos dá tempo, em outros casos não dá. Na dúvida, o que a gente aconselha? Que faça essa pós o quanto antes. Tá? Tem desconto, 40%, se eu não me engano, de desconto para quem estuda para concurso também com a gente. Repito, não vai ter nada que vai atrapalhar o estudo de vocês para o concurso, pelo contrário. É só o que vocês estão estudando já para o concurso. E tem várias opções, tá? Então, vocês podem colocar no currículo de vocês, né? Eu já tenho uma pós em, deixa eu ver, em produtos de origem animal. Não, faz uma de medicina veterinária preventiva e saúde pública, então, né? Ou deixa eu ver uma outra aí. Zootecnia e produção animal, clínica veterinária, zoonose, saúde pública. Enfim, tem várias opções para vocês escolherem aqui. Isso vai ajudar vocês, porque um ponto, às vezes, já faz bastante diferença. Não sei se vocês estão acompanhando as nomeações da Cidasc. Recentemente, alguns alunos foram aprovados. Foi um concurso que a lista foi praticamente convete, né? Dos 8 primeiros, 7 foram nossos alunos, e até hoje sai nomeação. Depois eu vejo a data, mas já, acho que foi 2021, né? Está no final esse concurso aí. E até hoje sai nomeação e alunos nossos são nomeados. E muitos, se tivessem pós, já teriam sido nomeados há 2 anos.
E outros, se tivessem, já teriam, então, não teriam saído do concurso também. Tá? Então, faz diferença, ajuda tanto para ser nomeado, mas também para escolha da tua lotação. Os que foram nomeados dentro das vagas, conforme a nota que escolhe a cidade onde tu vai trabalhar, né? Nesses concursos grandes aí, estaduais e tal. Então, às vezes, um ponto, pô, já melhora muito. Tu consegue ficar na tua casa, ou perto da tua casa, ou em alguma cidade que tu gosta, tá? E, como o Fábio falou, esses investimentos aí, o primeiro salário tira e sobra, com certeza. Imagina, quem passou no mapa agora, num mês vai ganhar um dinheiro que certamente foi a soma de tudo que... Foi menos que a soma de tudo que gastou estudando para concurso, tá? E não é uma vez que vocês vão receber, o salário é até se aposentar. É um grande concurso. A Daiane colocou ali concurso ADAPAR, não sei se eu falei errado. É o cansaço, né? O dia hoje foi corrido. Esse concurso que estão nomeando, bastante aluno, é o da ADAPAR, tá? E foi 2021, né, a prova. Então faz 4 anos já. E ainda estão nomeando, deve estar terminando o prazo desse concurso, então quem mora no Paraná fica ligado, porque em seguida deve sair outro. Por quê? Porque a necessidade existe, tanto que estão nomeando. Teve uma das nomeações que acho que de umas 10 pessoas, 2 assumiram. Porque vários passaram em outros, passaram em cidades, que passaram no mapa, né, não na SEAP, e não assumiram. Então eles estão com necessidade, e pode ser que assim que vencer o concurso eles tenham que fazer um outro, tá? Fechou, pessoal? Para não se estender demais, é isso aí. Se ficaram com dúvidas, podem mandar, podem falar agora, abrir o microfone se quiser, mandar no chat. Vou até encerrar a gravação para vocês ficarem mais à vontade. E depois também tem nosso WhatsApp ali, e o dos mentores e dos monitores, agora que ficou mais bem definido, né, mais esclarecido para vocês. Usem eles, aproveitem, porque eles podem somar no estudo de vocês. Ok? Vou encerrar aqui a gravação.